O porquê eu acabei sumindo daqui do YouTube no ano de 2023. Olá gente, eu sou a Amanda, atualmente eu sou designer gráfica porque eu já me formei e também sou artista digital e eu faço essas coisinhas aqui. Então, meu povo, eu sumi por diversos motivos, mas o maior de todos é porque eu precisava descansar o meu corpo e mente dos 2 últimos anos, ou seja, de 2021 e 2022. Por que 2021 e 2022 eu vou contar quase detalhadamente em outro vídeo, mas aqui eu vou fazer bem superficialmente os motivos de eu ter me cansado bastante para eu precisar de um ano inteiro de descanso e eu ainda não estar totalmente recuperada e traumatizada. E olha que eu estava fazendo terapia em 2022 até o final do ano passado e mesmo assim não ajudou. Então, gente, eu sofria muita perseguição, eu era terceirizada, então sempre pegava no meu pé, o povo não pagava direito, às vezes não queria pagar uma coisa que foi combinada e tinha que ameaçar com o advogado. Era cliente reclamando porque não tinha um centavo de troco, outros que falavam asneira. Gente, eram coisas assim que tinha que aguentar, muito absurdas. E também a parte de quando você trabalha no supermercado, você não tem vida na sua casa, porque a sua folga, mesmo sendo na semana, você vai fazer o que? Você vai no banco, vai fazer serviço de casa, mas dormir é o que menos eu fazia, mas eu tentava fazer, porque ainda tinha, né, o meu irmão ali, então ele dava conta de algumas coisas. Mas, gente, simplesmente eu comecei a ficar muito cansada, a comer muito por causa de estresse e ansiedade, que na época eu não sabia que era ansiedade, tá? Eu só fui descobrir em março de 2022. Então eu fui fazendo essas coisas, tentando melhorar e não ajudava nada. Então eu comecei a criar uma bola de neve de muitos problemas de saúde e eu cheguei a ter muita crise de ansiedade, que eu tinha que me trancar no banheiro da firma. Eu tive que começar a fazer terapia, então eu comecei em abril de 2022, que foi as minhas férias. Gente, o período das férias foi o período mais maravilhoso que eu tive na vida enquanto eu estava de carteira assinada. Depois, mais ou menos entre julho e agosto, eu comecei a tomar remédio controlado para, né, me acalmar e tudo, porque nenhum calmante daqueles que a gente compra na farmácia estava resultando. Então, mais ou menos até novembro, eu tava trabalhando, sentindo um outro tipo de dor e cansaço, engordando, mas eu não estava mais tendo crise de ansiedade. Então eu pensei, tá, eu acho que eu posso aguentar só mais um pouquinho até eu pegar as minhas férias no próximo ano, que eu ia querer adiantar até fevereiro, porque a minha ideia era aguentar até fevereiro de 2023 para eu pegar e as minhas contas, né? Tipo, eu pedi demissão e tudo. Só que eu não precisei, porque eu já arranjei um emprego em novembro e parti para ele. Só que antes de arranjar esse emprego, gente, eu sofri fazendo um monte de entrevista. E isso foi aumentando, né, aquele meu desconforto e todas essas coisas. Mas, gente, o que me culminou mesmo, a ponto de eu perceber que eu estava num ambiente tóxico e agora eu priorizar o meu descanso e não entrar em qualquer tipo de emprego, foi em novembro de 2022, em que eu fiquei doente de 1º ao dia 15, mais ou menos dia 16. Gente, eu simplesmente não conseguia comer, mesmo comprando comida leve, eu não conseguia comer muita coisa. Eu fazia comida, meu irmão fazia, eu comia aquilo ali e durava várias vezes na geladeira. Eu não tava mais conseguindo beber muita coisa, então eu tentava beber água, não descia. E olha que eu amo água, gente. Eu ando com isso aqui pela casa inteira, que às vezes eu até esqueço onde eu guardei, quer dizer, onde eu deixei, né? Eu não tava mais indo pro banheiro. E com tudo isso, gente, tava tendo dor nas costas, que eu não conseguia mais dormir direito. E eu achando, né, que poderia ser algum tipo de problema, gente. Eu paguei consulta particular, eu fiz exame de hernia de disco, tomei muitos remédios e simplesmente não deu nada.
Aí, simplesmente, eu achando que eu também tava com gases e tudo, porque alguém falou que poderia ser, tomei remédio para gases, melhorou um pouco o desconforto, mas mesmo assim não tinha surtido o efeito que eu achei que teria. Até que eu pedi as contas, né, desse emprego no dia 16 e esses sintomas desapareceram. Aí eu fui trabalhar no outro mês passando mal, porque eu tive crise de fotossensibilidade, ou seja, eu não conseguia ficar num lugar iluminado, porque se eu levantasse da cama eu ia vomitar até as minhas tripas. E foi aí, gente, que eu percebi, depois de mudar de emprego, né, de ambiente e tudo, que o lugar que eu tava era tão ruim que ele estava me matando aos poucos. Isso, gente, não é eufemismo, não é metáfora, não é nenhuma figura de linguagem. Realmente ele iria me matar, porque ele já estava fazendo isso. E esse foi o ápice que eu aguentei. Tanto que eu tinha falado pra mim e pra todas as pessoas, ó, se eu não conseguir me recuperar desse negócio até dia 15, eu vou pedir as contas, tô nem aí. As minhas férias iam vencer mesmo em dezembro, então eu não ia ficar sem nada. Gente, foi o céu quando eu saí daquele lugar. Eu acabei perdendo depois esse outro emprego no começo de 2023, ou seja, em janeiro. E depois que eu perdi, eu fiquei pensando, vou tirar umas férias de 2 meses por aí e depois eu vou atrás de emprego. E foi o que eu fiz. Só que quando eu fui buscar emprego, eu fui percebendo que era basicamente a mesma coisa que eu fazia no outro, porque ia ter desvio de função. E os outros, às vezes, mesmo sendo da minha área, eu começava até, né, um pouco de crise de ansiedade, imaginando que eu ia fazer tudo errado. Então eu parei para pensar e eu cheguei à conclusão que em 2023 eu ia ter que usar ele inteiro para me recuperar dos traumas, das doenças, de tudo que ter trabalhado em um supermercado me gerou. Então eu acabei usando 2023 para tentar outros tipos de emprego. Então eu tentei social media, que também fazia um pouco de design, desisti também. Tentei como vendedora, não deu certo alguns. Outros realmente eu abandonei porque eu tava com necessidade, outros não deu certo. Mas eu acabei entendendo que eu tenho um tipo de trabalho e que ele não está envolvido com atendimento ao cliente, tipo 8 horas diária, 6 dias por semana e num horário certinho habitual. Então eu descobri o meu tipo de trabalho. Meu tipo de trabalho ele tem que ser horário livre. Então eu acabei focando nisso no ano passado, porque como eu já tinha me formado, né, nesse começo de ano, fevereiro, março, eu falei, vou começar a focar no design, ver aí uma área que eu mais me enquadro e tentar buscar uns freelas. Eu até mandei mensagem para algumas pessoas e tudo, me ignoraram, outras simplesmente me responderam e depois que a gente estava tratando das coisas não retornou. Então aí a minha ansiedade foi aumentando e eu preferi deixar um pouco essa parte, né, de prospectar cliente, focar mais nos meus estudos, ver uma área legalzinha para eu atuar. Eu até tinha achado, comecei a estudar bastante, só que aí, gente, eu fui estudando uma coisa, eu fui estudando outra e eu fui perdendo o foco de uma. E eu comecei a me incomodar com isso e eu acabei desistindo de ficar aqui no YouTube, porque eu não estava conseguindo focar nenhum e nenhum outro. Faz mais ou menos uns 5, 6 meses que eu tive esses problemas aí. E eu desisti, gente, de muita coisa de design gráfico, porque eu não estava conseguindo me focar. Até que eu fiquei uns dias, né, sem fazer nada. Fui navegando na internet, buscando alguma área de design gráfico que me atraía, e eu sempre era atraída por ilustrações, mas eu sempre colocava na minha cabeça, não trabalho com ilustrações, dá trabalho. Tanto que até na rede vizinha eu fiz um vídeo falando que eu não queria trabalhar como ilustradora porque dava muito trabalho. Mas é porque, gente, eu tava fazendo tantas outras coisas ao mesmo tempo que eu achava que eu, se colocasse estudar ilustração no meio, ia ser muito trabalhoso, e realmente seria. Só que aí eu desisti, abdicar dos estudos de design gráfico, né, porque eu fiz uma faculdade, o que eu aprendi eu não vou esquecer, e comecei a focar em estudar desenhos, trabalhar com isso também. Então eu fui melhorando de uma forma assim que eu não tinha evoluído nos últimos 7, 8 anos. É sério.
Depois eu pego e mostro aqui. Depois, gente, eu mostro o desenho de mais ou menos 8, 7 anos com um do final de 2022 para vocês verem que eu não evoluí. Mas os desenhos que eu fiz em 2023, em um curto período de tempo, eu evolui drasticamente. Então eu tenho capacidade de aprender uma coisa, só que eu estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu estava ficando doida e não conseguia focar. Aí eu deixei o YouTube para lá, foquei mais naquela rede de vídeos curtos, um pouco na rede de foto e tudo. Tentei fazer um perfil comercial, mas eu não presto para isso. Para mim, vida e arte é a mesma coisa, então não tem como separar as coisas. E eu fui me recuperando, fui melhorando e tudo, até que eu comecei a fomentar esse negócio na minha cabeça no final do ano passado. E se eu pegar e voltar pro YouTube? Só que eu ainda não tava muito bem, né? Tipo, eu não tava entendendo ainda onde eu queria chegar. Até que no finalzinho do ano passado, para mais ou menos uns 4 dias depois do ano novo, que eu percebi, eu quero trabalhar ilustrando coisas, desenhando coisas, então eu vou estudar. Só que eu também não quero trabalhar para os outros dentro de uma salinha com horário para entrar, para sair, com gente no meu cangote me pressionando para fazer alguma coisa. Então, design gráfico deixei para lá. Não vou trabalhar com isso agora, né? Tipo assim, eu posso trabalhar como freela, mas não num lugar fechado exercendo essa profissão. A mesma coisa com ilustração, porque é desenho, gente. Esse negócio não faz numa sala fechada. Não tem como, é impossível pra mim. E eu fui pegando esses negócios, fui pontuando o que era bom, o que era ruim, até que eu cheguei na conclusão de que eu sou uma pessoa livre, então eu tenho que fazer meu horário, fazer as minhas coisas. E acabou que eu decidi voltar pro YouTube, porque o YouTube é um lugar que eu já tinha uma certa audiência aqui. Eu acabei perdendo porque, né, eu tava muito atrapalhada nos estudos, no trabalho, aí eu fui traumatizada, tive que dar um tempo, mas eu espero voltar a ter essa audiência. Eu vou continuar falando aqui de design gráfico e tudo, outras coisas, as vivências que eu tive, as que eu não tive e queria ter tido. Também vou falar sobre os meus desenhos. Mesmo que eu tenha postado um vídeo de desenho aqui, eu não acho que ele chegou no nível que eu sou capaz de mostrar os meus desenhos. Também porque eu fiz ele no meio do ano e tipo, minha técnica, meu estilo mudou de lá pra cá. Mas é assim, eu vou fazer o básico bem feito. Se eu tentar encher de frufru, embelezar, eu vou parar no meio do processo. Então as coisas que eu tô fazendo agora é assim, estude o básico, faça bem feito, conseguiu? Pega e parta para o outro, mas não tente embelezar tanto aquilo que você já estava fazendo, porque certamente vai parar no meio do processo. Vou tentar trazer uma renovada aqui, porque isso aqui eu quero que seja também uma parte do meu ganha-pão, né, para eu ter um salário. Porque como eu comecei ano passado a ser freela, né, de arte digital e todas essas coisas, e não vai ser do dia pra noite, né, que eu não vou receber o dinheiro suficiente para que eu viva sozinha, tanto que eu estou morando com o meu pai agora. Só que isso é uma história para outro dia, inclusive, né? Porque eu estava morando com a minha mãe e com o meu irmão até ano passado. E agora eu tô bem, tô de boa. Vou continuar, gente, usando 2024 para descansar, mas também para trabalhar com design gráfico, ilustração digital, arte digital e todas essas coisas. Eu só não vou mais me submeter ao tipo de trabalho que eu fiz entre 2021 e 2022, porque eu sei que não aguento. Então é este vídeo e até o próximo.